Que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Muitas das vezes as pessoas acham que o mundo está de cabeça para baixo. Muitas das vezes as criaturas acham que a humanidade está caminhando para trás. E às vezes até traçam desígnios fatídicos para o nosso planeta. Mas essa não é a visão espírita. Kardec, perguntando aos espíritos, na pergunta 776 do Livro dos Espíritos, se o estado de natureza seria igual à lei natural. E o benfeitor, para esclarecer Kardec, diz que não. O estado de natureza é um estado primitivo, pelo qual todos nós já passamos. Agora, a lei natural é uma lei que rege a nossa evolução. Toda sociedade que se prima, quer melhorar, quer ter ordem e progresso, precisa se adequar a uma lei. E, portanto, Deus deixou uma lei natural para reger o progresso da nossa humanidade. Na pergunta 777, o Kardec questiona novamente, mas partindo da premissa de que no estado primitivo, o homem não tem tantos anseios, não tem tantas preocupações, por consequência também não tem tantas frustrações. É de se pensar que o homem primitivo é mais feliz do que o homem mais evoluído. O Kardec fez uma afirmativa, mas ao mesmo tempo interrogando o benfeitor espiritual, que lhe respondeu: esta felicidade que você está se referindo é do homem bruto, que não considera e não compreende outras pessoas. É a felicidade do animal. Poderia também se dizer, partindo do seu raciocínio, que a criança é mais feliz do que o homem. Mas nós sabemos que a criança quer amadurecer, não quer ficar criança. E o adulto não quer voltar a ser criança. Então, poderíamos concluir que a felicidade não está com o primata, nem com a criança e nem com o animal. Está com o homem à medida que ele vai se adequando a esta lei. E na pergunta 778 ele pergunta novamente: o homem pode retroagir, retrogradar? Não. Deus jamais permite que um ser da sua criação caminhe para trás. Ele está programado para a perfeição e deve sempre caminhar para a frente. Na 779, ele então pergunta se essa evolução, esse progresso, está dentro do ser, se ele pode realizar por si mesmo, ou é através do ensinamento. A resposta foi a seguinte: todos nós trazemos as possibilidades de evoluirmos, e cada um evolui a seu tempo. E normalmente, os que estão à frente auxiliam os que vêm na retaguarda. Como disse Jesus, cego não pode puxar cego, os dois cairiam no abismo. Então sempre é uma criatura mais aclarada, mais esclarecida, auxiliando uma outra mais ignorante. Mas a proposta divina é o crescimento de todos os elementos da sua criação. Na pergunta 780, ele questiona novamente: o progresso moral acompanha o progresso intelectual?
E mais uma vez o Espírito da Verdade respondeu a Kardec. A evolução moral é sempre precedida pela evolução intelectual. E via de regra, são atreladas. Mas a evolução moral nunca caminha passo a passo com a evolução intelectual. Na grande maioria, ela vem bem depois. Então, para nós termos uma evolução moral, nos adequando à lei divina, para a nossa harmonia e felicidade, precisamos inicialmente ter o conhecimento. De outra forma, isto seria impossível. Na pergunta 781, então Kardec pergunta novamente: o homem pode paralisar essa marcha? Ele pode atravancar esse progresso? Jamais. O homem pode criar embaraço para o seu próprio progresso e o progresso dos outros, mas não pode impedir esse progresso. E numa subpergunta ele questiona: mas aquela pessoa que trabalha para impedir o progresso da humanidade, que fim ela terá? Será castigada por Deus. Será levada por uma torrente propulsora, pagando regiamente as consequências. Então, não se pode obstacularizar. O progresso é feito para todos nós. Por mais que às vezes surja uma criatura com ideias totalmente díspares de como devemos proceder para progredir, sempre vai haver o progresso. Na pergunta 784, ele faz uma consideração. Mas tem momentos com posturas inadequadas da humanidade, posturas descabidas, e até retratando uma profunda inferioridade, dá-se a entender que a humanidade retrograda está caminhando para trás. Mas o benfeitor espiritual diz para ele que não. Porque mesmo nas experiências mais negativas, as criaturas estão adquirindo conhecimento a serem usados num determinado momento para o seu progresso. Então, de qualquer forma, nós estamos mesmo naquelas situações mais embaraçosas, estamos aprendendo. Os até dizem que uma criatura que assume uma postura infeliz, como um assassinato, um roubo, ela está caminhando para trás. Não. Aquela experiência vai lhe custar um sofrimento muito grande e fruto dessa experiência, certamente ela vai evoluir. Até mesmo aprendendo uma nova, futura situação inusitada. Não fazer mais aquilo que lhe trouxe um profundo sofrimento. Então, nem nessa situação a criatura caminha para trás. Na pergunta 785, ele questiona quais são os obstáculos para o nosso progresso. E o benfeitor responde a Kardec: são dois: o orgulho e o egoísmo. O orgulho porque a pessoa sempre se acha dotada de uma bagagem fantástica, maravilhosa. Ah, eu já sei tudo. Eu não preciso estudar mais. Eu não preciso ouvir a palestra. Eu não preciso participar de curso. Eu já sei tudo. Isto está atravancando o seu progresso. O outro elemento é o egoísmo, onde a pessoa pensa somente em si, não pensando nos outros, uma vez que nós jamais poderemos progredir isoladamente. Nós sempre vamos progredir com alguém ao nosso lado, na experiência vivenciada. Então, nós precisamos destituir a nossa alma do egoísmo também, para progredirmos espiritualmente. Na pergunta 789, o Kardec questionou: haverá um tempo em que todos os povos, mediante evolução,
estarão participando de uma só nação? Não. Cada povo vai ter a sua lei, vai ter a sua exigência, vai ter as suas necessidades em função do habitat, da região em que está vivenciando. Então não se pode reunir todos os povos numa única nação. Mas todos os povos terão a vivência de um único mandamento, que é a lei de amor e de caridade. Onde eles vão se ajudar uns aos outros e não vão tirar partido da desgraça alheia. Então a proposta de Deus é nos reunir como uma nação única, ou seja, a nação do planeta Terra. Mas irmanadamente, agindo fraternalmente, caridosamente, nos tratando com amor uns aos outros. Não como muitas nações hoje tratam as outras, com agressão, com violência, querendo tirar partido da desgraça alheia. Na pergunta 793, como é que nós podemos reconhecer essa civilização completa que nós esperamos que um dia sejamos? Então, disse o benfeitor a Kardec, aquela civilização que afastou todos os vícios da comunidade, que a desonram e praticam o verdadeiro sentido da caridade. Esta é a civilização completa, sem vício e praticando a caridade. Na 794, então ele pergunta se a sociedade poderia viver sem uma lei humana. Porque nós somos regidos por leis humanas, muitas por sinal. Então, benfeitor disse a Kardec que sim, a humanidade pode viver apenas por conta dessa lei natural. Mas seria necessário que a humanidade estudasse e entendesse essa lei e a vivenciasse. Porque senão ela careceria desta lei humana. E na pergunta 795, ele questiona qual a razão da instabilidade das nossas leis, que ainda são versáteis. A lei humana, um dia é uma, um dia é outra, outrora será outra lei. Então o benfeitor diz o seguinte, que em épocas remotas, transatas, a lei foi feita pelo homem ignorante primata, de muita força física, e que dava a ele o ensejo de se locupletar às expensas daquelas leis criadas. Mas esse homem foi evoluindo e foi se dando conta da razão, da verdade, da justiça, e por conta disso teve que modificar a sua lei para adequá-la ao atendimento da comunidade inteira. Então, quanto mais evoluída a humanidade, mais estável essa lei, até o ponto em que ela vai se unir à lei natural que vai reger essa comunidade perfeita. Na pergunta 796, ele questiona por que a celeridade das leis humanas? Então o benfeitor diz o seguinte, que em determinadas situações, a humanidade perpetra tantas atitudes infelizes, retratando a mazela, a dureza do coração humano, que essa sociedade carece de uma lei muito dura. Mas disse o mentor a Kardec, que infelizmente essa lei foi criada para condenar, para castigar, não para realizar a profilaxia do erro, por conta de falta de educação. Porque somente a educação vai fazer com que o homem deixe de errar, busque o acerto e se adeque à proposta divina. Na pergunta 798, então ele questiona qual seria o papel do Espiritismo. Se ele veio para ser uma crença popular ou uma crença comum.
Então, o benfeitor diz a Kardec que o Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus, veio para ser uma crença popular. Porque na doutrina espírita estão inseridas as leis naturais. Como o Espiritismo está inserido nas leis, as leis estão inseridas no Espiritismo. Então, quem não abraçar o Espiritismo, passará pelo ridículo, por não estar se adequando a esta lei natural. Então, o Espiritismo veio para ficar e ser uma crença popular. E aí ele faz uma outra pergunta, na 799. Qual o papel do Espiritismo no progresso da humanidade? Fazendo com que o homem compreenda os seus verdadeiros interesses, vivendo muito bem o dia de hoje para construir um bem no futuro. Desfazendo de todo preconceito, de filosofia, de casta, de religião e de cor. Tornando os homens verdadeiramente irmãos em Cristo, em Deus. Esse é o verdadeiro desafio que o Espiritismo vai encontrar pela frente. Colocar o homem de posse do entendimento para que ele possa trabalhar-se nessa atual existência, para que possa ter uma vida melhor no futuro e, acima de tudo, veja o outro como irmão, verdadeiramente irmão em Deus. Na pergunta 800, Kardec questiona ao benfeitor: mas será que o Espiritismo vai conseguir essa façanha? Porque é muito difícil modificar os interesses das pessoas quando elas estão voltadas para a materialidade, uma vez que o Espiritismo veio combater a materialidade. Veio enaltecer o espiritualismo. Será que o Espiritismo irá conseguir esse desiderato? Questionou Kardec aos benfeitores. E ele disse que sim. Logicamente, não de imediato. O Espiritismo veio para rasgar os véus, ou seja, a cortina que impede o homem de ver a verdade. E de tempo em tempo, os véus serão rasgados, a humanidade se colocará passo a passo com esta lei da verdade e, vivenciando-a, o homem vai dar passos largos em direção à luz. Na pergunta 801, aí o Kardec disse assim: se a proposta do Espiritismo é realmente trazer o progresso para a humanidade, por que os espíritos atrasaram muito esse trabalho? Uma vez que começaram agora há 104 anos atrás. Aí o benfeitor da Pleiade de Verdade disse a Kardec: cada tempo tem a sua verdade. Tempos passados, a humanidade não tinha estrutura para se defrontar com a verdade e assimilá-la. Então, passo a passo, os espíritos foram descortinando essa verdade para que o homem pudesse assimilá-la, passo a passo, devagarzinho, e, vivenciando-a, pudesse aproveitar esta oportunidade evolutiva. Aí o Kardec deu checkmate. Porque o Kardec, segundo Leon Denis, era o bom senso reencarnado. Não foi por acaso que ele foi designado para codificar a doutrina. Ou seja, emitir perguntas para serem respondidas, esclarecendo as nossas dúvidas. E o Livro dos Espíritos é realmente um repositório de sabedoria. Porque ali nós temos 1018 perguntas fantásticas, maravilhosas, esclarecendo todas as nossas dúvidas, feitas por Allan Kardec. E ali, 1018 respostas, mais inteligentes ainda, trazidas pelos Espíritos. E nessa pergunta 801, então, Kardec deu checkmate para o Espírito. Mas então, por que se o Espiritismo tem o papel de fazer avançar a humanidade, esclarecendo-a, por que os Espíritos não fazem verdadeiros prodígios, milagres,
para arrastar de vez a comunidade para o Espiritismo, a fim de que se esclareça melhor e possa cumprir esse desiderato. Aí o benfeitor disse a Kardec: você, por acaso, não se deu conta que Jesus fez verdadeiros prodígios para os contemporâneos? Verdadeiros milagres, e não conseguiu arrastar ninguém? Então, os Espíritos vieram trazer a verdade, e Deus quer que o homem tenha o mérito da razão no entendimento, para que ele não seja desvalorizado. O homem tem que olhar a doutrina, entendê-la, usar a sua razão para ter o seu mérito e utilizá-la a seu benefício. Então, o grande papel do Espiritismo é preencher 3 pilastras que a sustentam. A primeira pilastra é da reencarnação. Seria humanamente impossível, racionalmente impossível, entendermos a vida e as prioridades divinas sem a filtragem da reencarnação, sem o entendimento da reencarnação. Uma vez que seria um absurdo entendermos que a nossa vida começasse no berço e terminasse no túmulo, e que numa única existência já fôssemos perfeitos. Da mesma forma que nós frequentamos um banco escolar, passamos pelo primário, primeiro ano, férias, segundo ano, férias, terceiro ano, férias, quarto ano, férias. Assim nós viemos para um planeta primitivo, antes da Terra. Fomos para lá, fizemos uma experiência, voltamos para o plano espiritual no período de férias. Passamos para o segundo ano, voltamos para o plano espiritual, outro período de férias, voltamos para o mundo primitivo de novo. Adequado à nossa condição espiritual. Quando atingimos o patamar de perfeição que aquele mundo primitivo nos propiciava, nós fomos levados para o ginásio, para fazer os 4 anos do ginásio. Ou seja, a 5ª, a 6ª, a 7ª e 8ª série. Da mesma forma, com o período de férias. E aqui na Terra nós estamos fazendo esse primeiro ciclo de estudo. Haverá um momento que nós deixaremos a Terra, iremos para um mundo mais evoluído, certamente no colegial, com um período de férias para nos dar um refrigério para a mente. É quando nós voltamos para o plano espiritual, contactamos com almas amigas, com os nossos verdadeiros amigos, cujas amizades foram granjeadas na trajetória do tempo, para nos prepararmos para uma nova tarefa mais sublimada, quando haveremos de voltar para o mundo mais elevado, quando atingirmos o patamar da Terra, e aí então estaremos na universidade. E quando terminarmos a universidade, quando muita gente para e pensa que não vai ter que estudar mais, talvez aí tenhamos que estudar mais para não praticarmos atitudes infelizes e comprometermos a nossa vida. Portanto, por mais que evoluamos espiritualmente, sempre teremos que evoluir para enfrentarmos tarefas mais difíceis. Tanto é que o Cristo disse: se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então nós temos que evoluir sempre, nos preparando para tarefas mais difíceis. Uma vez que quanto mais nós evoluímos, mais seremos solicitados. Tanto é que o Cristo disse: será exigido mais a quem mais se der. Tem pessoas acomodadas que não querem crescer. Querem ficar como primatas, como crianças, como infantis. Mas vão ficar sempre nesse patamar, curtindo as frustrações dessa idade espiritual. Enquanto que a proposta dos Espíritos está na pergunta 627, quando Kardec pergunta: se Jesus trouxe a lei, o que é que vocês, Espíritos, vieram fazer aqui? E os benfeitores responderam a Kardec: nós viemos porque Jesus pregou em parábolas e alegorias. Muitas das vezes o homem não conseguiu entender, mas nós viemos trazer a verdade.
para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Nós viemos trazer a verdade para que o homem seja responsabilizado pelo seu feito. Então, qualquer tipo de mazela que viemos enfrentar, o problema é nosso. É por conta da nossa limitação espiritual. Se nós quisermos suplantar as dificuldades com mais facilidade, nós precisamos crescer muito espiritualmente, usando o intelecto e o sentimento, crescendo a nossa bagagem intelectual e moral. Lembro de uma colocação muito interessante de Humberto de Campos. Ele nos fala que um certo dia estava no mundo espiritual quando recebeu a visita de um espírito extremamente iluminado, de uma mulher que se chamava Diana. E então ela falou amoravelmente a todas as pessoas que estavam ouvindo-a. Mas depois Humberto de Campos se aproximou dela e começou a conversar com ela e soube que ela já tinha méritos para estar em mundos mais elevados. E ela continuava trabalhando nas trevas já há 50 anos, cuidando de almas extremamente comprometidas. E foi quando Humberto de Campos perguntou para ela qual a razão. Já que você tem méritos para estar em situações fantásticas, maravilhosas e continua trabalhando nas trevas. Então ela informou a Humberto de Campos que, em tempos idos, ela estava no plano espiritual totalmente confusa, chorando, entristecida, perdida no tempo e no espaço, quando lhe surgiu à frente o espírito de uma mulher, que lhe disse: minha irmã, outrora eu estive na sua situação, e alguém me deu uma sugestão, e eu passo a dar-lhe agora. Espero que você a utilize. Diana era uma mulher ciumenta, era orgulhosa, egoísta e, acima de tudo, vaidosa. E então aquele espírito disse para ela: você já adquiriu algumas virtudes, mas ainda precisa melhorar muito. Vá às cercanias das zonas umbralinas. Procure analisar almas muito comprometidas e peça para reencarnar com essas almas como filhas, e tenho certeza que você irá vencer as suas limitações. Aquela informação, em forma de sugestão indutiva, baratinou a cabeça daquela mulher. E ela ficou questionando: eu já reencarnei 9 vezes só para deixar de ser ciumenta? Como é que agora eu vou reencarnar com essas almas comprometidas? Para vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade? Ah, eu não sei se terei competência. Mas aquela voz ficou ressoando no seu interior e ela não teve outra alternativa. Aceitou a sugestão, foi para as trevas, e quando chegou lá, surge-lhe, adredemente preparado o esquema, um espírito amigo responsável por aquela região. E conversando com ela, lhe preparou 4 entidades para reencarnar com ela. 2 aleijados, um leproso e um cego, que deveriam cumprir essa lei kármica aqui na Terra, na condição de filhos de Diana. Por certo, eram espíritos que estavam no umbral, débitos do passado, e teriam que reencarnar dessa forma. Então, Diana aceitou-os, esses irmãos, como filhos do coração. E reencarna, e recebe aquelas criaturas. Mas ela já reencarnou muito feia. Exatamente por falta de bagagem espiritual, ela já reencarnou uma pessoa comprometida na sua textura corpórea.
E logo que ela nasce, pouco tempo depois, ela fica órfã de pai e mãe. E mais ou menos ela foi adotada por um homem que tinha um defeito físico, que mais tarde lhe propôs um casamento. E ela, quase que não tendo alternativa, aceitou o casamento com aquele homem que lhe adotara tempos antes. Logo em seguida, tem as 4 crianças. 2 aleijados, um que veio a ter lepra depois e um cego. Logo que nasceu o 4º filho, o seu marido desencarna. E ela fica perambulando, pedindo esmolas para cuidar daquelas 4 crianças. Então ela disse para Humberto de Campos: eu, em determinado momento, tive o egoísmo exaltado dentro de mim. Eu tenho o direito de me libertar disso. Eu vou doar aos meus filhos. Não sou obrigado a isso. Mas mal vinha uma criança, me dava um beijo para me modificar de propósito. A vaidade, muitas das vezes me chamou para a prostituição, ao invés de ficar mendicando. Mas eu sabia que não tinha ninguém que iria custodiar os meus filhos, então abri mão da prostituição para continuar pedindo o pão de cada dia. E quando eu pensava em me orgulhar dos meus filhos, eu olhava para eles, como poderia me orgulhar de 4 criaturas profundamente comprometidas e relegadas ao ostracismo por parte da comunidade que estava circunstante ali comigo? Então, o tempo se passou. Os 2 aleijados desencarnaram mais cedo. Logo em seguida, o leproso. E o cego eu arrastei pela mão durante 50 anos. E vinha desencarnar 30 anos de idade. E quando eu cheguei aqui no plano espiritual, eu me dei conta que eu tinha uma dívida insoldável com o mundo espiritual inferior. E pedi aos espíritos amigos que me propiciassem trabalhar aqui nas zonas umbralinas. E, portanto, eu já estou aqui há 50 anos, trabalhando por essas criaturas que foram a razão de eu suplantar a minha dificuldade, vencendo o meu egoísmo, o meu ciúme, a minha vaidade e todas as outras mazelas que eu consegui vencer por conta dessa vida difícil. Então, às vezes a criatura quer reencarnar numa vida fácil. Quase sempre é o que nós pedimos. Meu Deus, me alivie, tire esse fardo de cima de mim. Não permita que eu passe por essa situação embaraçosa. Me mande um filho que seja bonito, loiro dos olhos azuis ou morena dos olhos bem redondinhos. Jamais temos a tranquilidade, a fé viva de dizer: Senhor, mande o espírito que eu necessitar para o meu progresso e para o progresso dessa criatura que eventualmente venha estar comigo na condição filial. Se nós, lembramos Cornélio Pires, o céu dispõe de 2 ralos para melhorar o nosso destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Ou nós nos instruímos e procuramos nos adequar à proposta da lei divina, ou nós vamos nos incursionar numa lei compulsória de sofrimento. Qualquer pessoa menos avisada, sem nenhum conhecimento de reencarnação, sem ter aceitação das prioridades divinas, se visse uma mulher perambulando pelas ruas da cidade, com 4 crianças pedindo esmola, certamente iria questionar o Criador: Senhor, como pode tanta miséria humana retratada nesta pleiade familiar? Mas se nós entendemos que a misericórdia divina é infinita, irrestrita, certamente haveríamos de dizer: ali está a misericórdia divina. Outrora, eu visitei uma senhora e fui à casa dela a pedido de alguns amigos. Ela tinha 3 filhos excepcionais. E o mais novinho tinha 24 anos, deitado em cima de uma cama,
cego, mudo, surdo e aleijado, e praticamente sem uma gota de sangue. Quando eu o levei para o hospital e fiz o exame de sangue, eu achei que ele iria desencarnar, porque praticamente não tinha sangue nenhum. E aí eu fiquei pensando, aquela mulher estava dando para ele, na hora que eu cheguei, uma sopa, se é que pode ser chamada de sopa. Água, arroz e sal, porque não tinha nem óleo para colocar naquela sopa. Certamente aquela criança só poderia estar anêmica. E mais 2 outros filhos excepcionais. Lembrei de Diana, da história de Humberto de Campos. Dona Antônia, mãe dessas criaturas, era uma criatura extremamente humilde e grata, porque ela fazia questão de agradecer todo o atendimento que a instituição lhe propiciava e todos os irmãos que lá se aportavam para ajudá-la. Quando nós não temos o entendimento para buscarmos esse recurso, muitas das vezes entramos numa situação um pouco diferente. Nós lembramos Leonarda e Lucinda, que estavam no plano espiritual, eram 2 amigas. Lucinda era o mentor espiritual, ou a mentora espiritual de Leonarda. Mas Leonarda sempre reencarnava, melhorava um pouco, mas não tinha o mínimo de paciência. E então Lucinda lhe advertiu: estou granjeando uma reencarnação só para você aprender a paciência. Segundo Jesus, é a aquisição mais difícil do espírito, a paciência. É mais difícil ter paciência do que humildade. É mais difícil ter paciência do que abnegação. É mais difícil ter paciência do que devotamento. Paciência é realmente uma virtude muito difícil. Portanto, vamos exercitar a paciência. Leonarda estava reencarnando na Terra para adquirir a paciência. Mas antes, Lucinda disse para ela: vou lhe dar um marido caprichado para lhe ajudar. Uma prole bem especial para fazer com que você realmente tenha paciência com ela. E vou lhe dar também conhecimentos para que você possa vislumbrar a necessidade de estar agindo com paciência. Então, mãos à luta. Vá lá, reencarne. Boa sorte. E lá veio a Leonarda para a Terra. Mal chegou aqui, já começou menininha a achar que a vida era difícil. Já começou a reclamar. Deus, você tem muita paciência para aguentar essa vida que eu estou levando. Tem que ir para a escola levantar cedo. Não aguento levantar cedo. Tem que fazer tarefa. Não é possível, que chatice. Mas a mãe sempre carinhosa: minha filha, todo mundo vai para a escola, todo mundo tem tarefa. Você não é diferente das outras. Faça a mesma coisa, por certo você logrará um êxito bom. Ah, mãe, só a senhora pode pensar assim. Eu não penso. Cresceu, se formou, aí veio aquele maridaço que o plano espiritual preparou para ela. Aquela criatura que tinha uma paciência de Jó. Por mais que ela tivesse a sua neurose, ele estava sempre dizendo para ela: calma, mulher, tenha paciência, isso vai passar. Que vai passar? Você está sempre falando a mesma coisa, não passa nunca. É sempre do mesmo jeito. Essa meninada, eu tenho que fazer tarefa. Não bastava as tarefas que eu fazia quando era aluno, agora tenho que fazer com eles. E agora tenho que fazer serviço de casa. Que chatice. Todo dia a mesma coisa. Eu arrumo, desarrumo. Não aguento mais. Vamos estudar um pouco, mulher. Aqui nos livros da doutrina tem ensinamentos maravilhosos. Quem sabe você pode encontrar subsídio para ser mais paciente. Ah, você com seus livros espíritas, eu não aguento essa vida mesmo, é muito chata. E lá foi pelas tantas. Acabou por impaciência, adquirindo a doença e desencarnou muito antes da hora. E quando chegou do lado de lá, quem que estava esperando por ela? Lucinda, a sua mentora espiritual.
E aí, Leonardo, tudo bem? Sim, muito bem. Mas eu sofri muito. Você não imagina o quanto que eu sofri. Pelo que eu vi na sua trajetória, você sofreu, mas não aprendeu nada. Como assim? Eu fui sacrificada pela vida, mas não absorveu os ensinamentos que a vida lhe propusera dar. Ah, mas eu fui testada muitas vezes. Você foi testada, mas não foi aprovada. Mais uma vez, Lucinda, você volta para o lado de cá sem a mínima paciência. Conforme a nossa conversa, que agora você recorda, quando antes de você partir, nós tivemos aqui no plano espiritual, você não aproveitou todas as benesses e oportunidades que eu propiciei para você. E, portanto, agora se prepare para reencarnar novamente, para adquirir a paciência. Tenha paciência, pelo menos agora, porque você não vai reencarnar já, vai demorar um tempinho. Nisso talvez até ela tenha gostado, ficar um pouco no plano espiritual antes de voltar para cá. Uma vez que do lado de cá é bem mais difícil. Mas nós todos estamos aqui para aprender as virtudes. Todos nós. A proposta da doutrina espírita é sustentar a segunda pilastra. Além da reencarnação, a lei de causa e efeito. Nós, muitas das vezes, estamos aqui suportando as mesmas atitudes infelizes que nós realizamos no passado. Muitas das vezes a pessoa pede uma prova. As aparentes expiações, saldos de débito, nem sempre o são. Muitas das vezes são provas que nós pedimos para lecionar a resignação. Mas, de qualquer forma, a prova ou a expiação é para o nosso aprendizado. Então, a doutrina diz que nós plantamos e vamos colher, advogando a causa evangélica. Como disse o Cristo, a semeadura é livre e a colheita é certa. Então, nós estamos hoje colhendo aquilo que nós plantamos. Muitas das vezes nós dizemos, eu estou sofrendo por causa do fulano, por causa do cicrano. Não. Nós estamos sofrendo por conta da nossa profunda limitação. Porque se nós já tivéssemos méritos adequados, nós estaríamos em planetas mais evoluídos. Então nós estamos aqui muitas das vezes resgatando débitos adquiridos no passado. Conta-nos André Luiz, um certo dia ele estava lá com um Silas, que é um mentor espiritual, e de repente chega uma pessoa muito apressada, pedindo que ele socorresse uma senhora que estava para desencarnar. E ela não poderia desencarnar porque ela tinha uma tarefa muito importante aqui na Terra. E eles rapidamente vieram para a Terra para atender aquela mulher. Ela estava num casebre, numa zona rural. E não tinha pessoas ao lado, a quem os espíritos poderiam recorrer intuitivamente para dar assistência àquela mulher. Ela estava sofrendo do coração, prestes a ter uma síncope e desencarnar. E os espíritos chegaram ali e foram socorrer aquela mulher. Mas foram socorrer essa mulher a pedido de um mentor da família. Porque aquela mulher, chamada Poliana, tinha um filho chamado Sabino, que era profundamente comprometido com a lei divina. Ambos, em épocas passadas, foram marido e mulher e tiraram muitas vidas, agrediram muitas pessoas, violentaram muitos sentimentos e, portanto, estavam ali numa reencarnação compulsória e muito difícil. E dizendo o mentor a Silas e André Luiz, se essa mulher desencarnar, o filho certamente, por falta de recurso, vai desencarnar também. E ele não pode desencarnar por hora, porque ele não melhorou nada ainda no seu arcabouço inconsciente. Então foram socorrer aquela mulher. Não tinha remédio, não tinha atendimento médico, não tinha outra maneira a não ser o passe magnético e magnetizar uma água para fortalecer o perispírito daquela mulher, para que pudesse fortificar depois o seu corpo. E foi assim que eles procederam. Mexeram na garganta dela, fizeram com que ela tivesse sede, fosse a um pote de água que estava em cima de uma bancada,
e pudesse tomar um copo de água para matar a sede. E naquele copo eles colocaram um remédio que era um sonífero, para que ela pudesse dormir. Mal ela tomou aquela água, ela deitou no leito e veio a dormir. Transportada para o mundo espiritual, aqueles espíritos levaram-na para um local, numa relva muito verde, colocaram-na deitada e começaram a orar. Silas e André Luiz. E mediante a oração daquelas almas caridosas, surgiram 3 espíritos em forma de luz, que depois se materializaram, se mostrando espíritos que vieram atender aquela mulher. E fizeram um trabalho de passe magnético, fortalecendo o perispírito daquela criatura, transferindo aquela energia para o corpo, lhe dando a saúde adequada para ela continuar cuidando de Sabino, o seu filho altamente comprometido. Aí André Luiz foi chamado por Silas. Vamos analisar o teor mental desse jovem, para você verificar que ele ainda não está em condição de desencarnar. E então for verificar o que passava pela sua mente. E ele estava revivendo exatamente os momentos de deleite que ele vivenciava no seu trono, no seu poder, no seu mando, na sua última encarnação. E se regozijava ainda, apesar daquele sofrimento, daquela limitação, mediante a desgraça daquelas pessoas a quem ele agredia violentamente. Estava sofrendo, mas o sofrimento não foi o suficiente para fazê-lo arrepender-se e pedir misericórdia e clemência ao Pai, para que, a partir de então, pudesse deixar de estar sofrendo a imposição de um resgate tão duro. E é assim que acontece conosco. Quando estivermos sofrendo, diz Erasto, um mensageiro que escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, antes de reclamarmos e blasfemarmos, nós devemos colocar o joelho no chão, simbolicamente, orar a Deus e pedir misericórdia, porque se nós sofremos, nós erramos, nós pecamos. Então a proposta é sustentar a terceira pilastra da doutrina espírita, que é a pilastra da caridade. Diz o Pedro, o discípulo de Jesus, o amor cobre uma multidão de erros. O amor cobre uma multidão de erros. Se nós quisermos resgatar os nossos débitos de uma maneira mais calma, mais tranquila e mais rápida, vamos praticar a caridade. Vamos agir com amor. Vamos buscar os infortúnios ocultos. Vamos fazer alguma coisa, porque nós não sabemos o que é que nos espera dias depois. Às vezes, estamos com karma difícil pela frente e podemos amenizá-lo. Eu não sei se vocês não receberam esse folhetim, mas está aqui uma passagem muito interessante do irmão do Chico Xavier, o José Xavier. Ele veio com a proposta de melhorar-se espiritualmente, mas trazia no seu karma a necessidade de ficar acamado por cerca de 11 anos, através de um acidente vascular cerebral. Iria ser operado, iria tomar injeção, iria passar sonda na uretra, sonda no nariz, iria sofrer todas as consequências de um homem acamado com as escaras e mais ainda, durante 11 anos. E quando ele chegou aqui, irmão de Chico, travou o contato com a doutrina, foi informado pelo Chico que era a doutrina, e disse assim, eu vou ajudá-lo. Você aceita a minha ajuda? Sim, lógico, meu irmão. Enquanto o Chico trabalhava naquela fazenda, cumprindo o seu mandato profissional, as pessoas que chegavam em Pedro Leopoldo ficavam na casa do José, conversando com ele, esperando pelo Chico. E logo que o Chico chegava, ia para o centro, aquelas pessoas iam para o centro, e o José e o Chico davam atendimento àquelas criaturas. E de tal forma que o José ficou longos anos trabalhando com o Chico naquela casa. Num determinado momento, Emmanuel chega para o Chico e diz assim, o seu irmão agora
teria que passar por um karma pesado. 11 anos deitado numa cama com todas as suas consequências. E com uma falência cerebral, estando isolado do mundo. Mas como ele trabalhou aqui com você, e foi um prestimoso auxiliar da caridade, pedi às esferas superiores, e eles nos permitiram desencarná-lo agora, levando-o para o plano espiritual, antes de jungi-lo numa cama com todo esse sofrimento nesse leito de dor. Então já podemos imaginar o quanto é importante nós fazermos o bem aqui agora. Quero encerrar a minha fala com uma frase lapidar deixada pelo nosso grande baluarte da doutrina espírita, nosso irmão maior que eu conheci reencarnado na Terra, Chico Xavier. Façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Muita paz.